A Fórmula 1 sempre teve ciclos, períodos de domínio, quedas abruptas, resgates épicos. E, no meio dessa constante oscilação de forças, um nome se destaca como símbolo de supremacia moderna: Mercedes. Entre 2014 e 2020, ninguém sequer chegou perto de desafiar de fato a hegemonia da equipe alemã. Foram 7 títulos de construtores, 6 títulos de pilotos, recordes quebrados, performance avassaladora. Mas desde 2022, esse gigante parecia adormecido, tropeçando em seus próprios erros, preso a conceitos aerodinâmicos equivocados, incapaz de acompanhar o ritmo da Red Bull. Muitos cravaram que a era Mercedes havia terminado. Mas talvez eles tenham falado cedo demais. Nos bastidores do paddock, um novo boato vem ganhando força, e desta vez, com fundamentos sólidos. A Mercedes estaria desenvolvendo, silenciosamente, a unidade de potência mais forte da nova era de motores da F1, programada para 2026. Mais do que isso, engenheiros insiders sugerem que a equipe de Brackley teria dado um salto tecnológico à frente da concorrência e que já teria simulado desempenhos que colocam seu novo motor acima dos rivais em potência, eficiência energética e integração com o chassi. E se isso se confirmar, o pesadelo de uma nova era de domínio prateado pode voltar a assombrar o grid. O regulamento de 2026 muda radicalmente as regras do jogo. Os carros serão mais leves, menores, com foco em eficiência energética. Os motores híbridos terão maior participação elétrica, até 50% da potência total, e uso obrigatório de combustíveis sustentáveis. É uma revolução. E sempre que a F1 revoluciona, quem entende o espírito da regra primeiro, ganha. Foi assim em 2014, quando a Mercedes decifrou os V6 híbridos antes de todo mundo. E pode ser assim de novo. De acordo com fontes ligadas à FIA e à própria fábrica de Brixworth, onde os motores Mercedes são desenvolvidos, a equipe técnica da marca alemã teria adotado uma abordagem radical. Em vez de simplesmente adaptar o motor atual ao novo regulamento, a Mercedes começou do zero. Criou um novo conceito de layout interno, otimizou a separação entre o MGU-K, o sistema de recuperação de energia cinética, e o motor a combustão, e desenvolveu um novo sistema de resfriamento híbrido que permitiria operar em níveis de temperatura mais extremos sem perda de desempenho. Em termos simples, eles podem rodar mais tempo em potência máxima sem sofrer penalizações térmicas. Essas inovações não foram baratas. Estima-se que a Mercedes tenha investido mais de 250 milhões de dólares apenas no desenvolvimento da unidade de potência para 2026, um número muito acima dos rivais. Enquanto Honda, Ferrari e Renault trabalharam com limites mais conservadores, a Mercedes enxergou no novo regulamento a oportunidade de restaurar seu trono. E mais uma vez, como em 2014, parece que ninguém está acompanhando o ritmo. E não é só tecnologia. Há estratégia política. A Mercedes está profundamente envolvida nos bastidores da F1 e participou ativamente das reuniões que definiram os detalhes técnicos do novo regulamento. Sua influência é grande. E muitos acreditam que a maneira como os limites de energia elétrica e combustão foram desenhados favorece justamente as características que a Mercedes já domina, especialmente no controle térmico e na entrega de torque em altos regimes. Em outras palavras, as regras foram feitas para equilibrar o jogo, mas podem ter sido moldadas, inconscientemente, para favorecer quem já estava um passo à frente. A perspectiva é assustadora para os rivais. A Red Bull, que domina a atual geração com o RB20, enfrenta um grande desafio. O novo motor Red Bull Powertrains, feito em parceria com a Ford, ainda é uma incógnita. Fontes internas já admitem dificuldades no desenvolvimento da parte elétrica, justamente o ponto mais sensível do novo regulamento. A Ferrari, por sua vez, está presa à sua própria burocracia, mudanças constantes na liderança técnica e desconfiança entre Maranello e sua divisão de motores em Modena prejudicam o avanço. E a Renault? Bem, a Renault segue tentando. Nesse cenário, a Mercedes parece silenciosamente confiante. Toto Wolff evita falar publicamente sobre 2026, mas em conversas de bastidor, seu tom mudou. Ele sabe que o time está finalmente se libertando da herança dos conceitos falhos do W13 e W14. Sabe que os erros aerodinâmicos de 2022 e 2023 foram lições caras, mas úteis. E agora, com a chance de começar tudo de novo, a Mercedes aposta em uma filosofia que ela mesma ajudou a criar: dominar pela base, pelo motor, pela eficiência. George Russell, o jovem piloto britânico que tem crescido em performance a cada temporada, será o grande beneficiado. Com o carro certo, é um candidato real ao título. Rápido, consistente, cerebral. A Mercedes vê nele o futuro da equipe, um novo líder que pode herdar o trono de Hamilton com autoridade. E falando em Hamilton,
Sua saída para a Ferrari pode ter sido o gatilho que a Mercedes precisava para reestruturar sua base com mais liberdade. Sem a sombra de um ícone, a equipe se reorganizou. E isso pode ser mais poderoso do que parece. Enquanto isso, a Aston Martin também observa com atenção. A partir de 2026, será movida pelos motores Honda, e tem ambição de título. Mas se a Mercedes realmente entregar um motor acima do resto, a Aston terá que tirar desempenho do chassi e da aerodinâmica para compensar a defasagem de potência. Missão complicada. A Audi, que entra oficialmente como equipe de fábrica em 2026, também precisará de tempo para alcançar maturidade técnica. Ou seja, se a Mercedes acertar agora, pode dominar não por mas por 5 anos seguidos. Os rivais sabem disso. As reuniões técnicas entre as equipes e a FIA têm se tornado tensas. Existe um clima de suspeita. Algumas equipes pedem mais transparência nos testes de bancada realizados pelas fabricantes. Outras pedem que a FIA publique os dados simulados de potência e eficiência para garantir que nenhuma unidade de potência esteja burlando os limites definidos. Mas tudo ainda é especulação. O jogo de xadrez só começa oficialmente em 2026. E até lá, a Mercedes vai mantendo seu tabuleiro em silêncio. A Fórmula 1 é, acima de tudo, um jogo de engenharia. E quando esse jogo muda de tabuleiro, os engenheiros de Brackley parecem sempre encontrar a chave certa. Em 2014, entregaram uma unidade de potência que parecia vinda do futuro. Em 2026, podem fazer isso de novo. E se isso acontecer, será devastador. Porque quando a Mercedes acerta no motor, ninguém consegue acompanhar. Os outros até tentam, mas é como correr atrás de um fantasma, ele sempre estará 2 curvas à frente. O mundo pode estar prestes a ver o retorno de um pesadelo prateado. E quando os carros de 2026 forem liberados na pista, talvez o grid perceba que, mais uma vez, a Mercedes enxergou o futuro antes de todo mundo. E nesse futuro, a única cor que se destaca é a da flecha de prata cortando o ar, deixando todos para trás, de novo.